desculpas por não falar espanhol ou falar português, mas de uma forma talvez que vocês entendam, devagar, despacio. E um prazer estar aqui, um prazer estar junto com a Tecnal. Já são 10 anos de convivência, já recebi muito no Brasil. E é um prazer toda vez que venho para cá, porque digo que a Argentina, para mim, que trabalho com carne de qualidade, é uma grande inspiração. E eu sempre saio muito motivado por tudo que vejo aqui. O tema da palestra hoje é a influência do perfil do consumidor na estratégia de produção. Eu confesso para vocês que eu demorei 30 anos de atividade profissional para me atrever a falar sobre esse tema. Por que isso? A minha vida profissional de 30 anos está dividida em 3 ciclos de 10 anos. Os meus primeiros 10 anos, meu envolvimento foi com produção animal. Os desafios da produção animal, como vocês têm os desafios da genética, os desafios da nutrição, os desafios da sanidade, das pastagens, da intensificação. E foram 10 anos de muita implementação de tecnologia. Meu segundo ciclo profissional se deu na indústria frigorífica. Trabalhei 10 anos com frigorífico. E foi muito positivo ter uma visão diferente da produção. Muito aprendizado, porque eu fiquei com a responsabilidade de desenvolver novos produtos, desenvolver marcas de carne. E comecei a entender que muito do aprendizado prático não estava escrito nos livros de veterinária, de zootecnia e de agronomia. E no último ciclo de 10 anos se deu com a aproximação minha ao consumidor final. Desenvolvendo marcas de carne, desenvolvendo boutiques de carne, restaurantes, hamburguerias, e fazendo com que essas 3 áreas se comuniquem. Hoje sou consultor de produção animal, sou consultor da indústria frigorífica, sou consultor do varejo da carne. O que eu desenvolvi com tudo isso? Ao invés de ter uma visão da cadeia de uma forma cronológica, eu inverti a ordem de pensamento. Eu me aproximei do consumidor e perguntei para ele pela primeira vez: o que você busca? O que você quer? Em cima da resposta dele, eu voltei para dentro da cadeia para conduzir alinhado com essa expectativa. Então é basicamente essa a minha história profissional, que de alguma forma eu vou tentar passar para vocês, num país como o Brasil, que se posiciona como produtor de commodity. A aptidão do Brasil é produzir commodity. Produzir carne de qualidade hoje representa menos do que 2% de todo o volume de produção. Só que a gente criou um grande problema. A gente criou demanda e hoje não tem produto para eles. Antes disso, vou dar um cenário macro para vocês, mostrando a necessidade que o mundo tem para os países que produzem. Em 2050, a população será 9 bilhões de pessoas que vão precisar de alimentos.
A agricultura precisa produzir mais, suinocultura precisa produzir mais, avicultura precisa produzir mais. E no caso da pecuária de corte, precisamos aumentar 40% mais a produção de carne para atender a demanda mundial por proteína vermelha. Para 2050, daqui 25 anos. E quais ferramentas nós temos para aumentar a produção de carne? As ferramentas de nós, técnicos. Genética, nutrição, sanidade, instalações, maneio, pastagens. O que representa aumentar 40% a produção de carne no mundo? O mundo precisa produzir 700 milhões a mais de terneiros do que produz hoje. Porque nós esquecemos que a carne de hoje foi um boi gordo de ontem e foi um terneiro de anteontem. O ponto de partida vai ser produção de terneiros. Vamos tirar o foco da ganaderia, vamos pensar um pouco na evolução dos cérebros. Nos últimos 60, 70 anos, uma fêmea produzia 14 leitões por ano. Hoje, 40. Uma fêmea produzia 950 quilos de carne por ano. Hoje, 5.500. A taxa de conversão era 5,8. Hoje, 1,9. O que a suinocultura fez ao longo desses 60 anos? Investiu em tecnologia. E o que significa tecnologia? Genética, nutrição, sanidade, manejo e instalações. Pergunta para um produtor de cerdos qual a taxa de conversão dos animais dele, ele te responde imediatamente, porque a diferença do lucro e do prejuízo está na segunda casa decimal. Avicultura. Em 1930, 105 dias para produzir um boi de 1,5 kg. Com uma taxa de conversão de 3,5 para 1. Hoje, 40 dias, 2,4 com uma taxa de conversão de 1,6. Qual foi a estratégia? Tecnologia, genética, nutrição, sanidade. Não perguntem para um produtor de bovino qual a taxa de conversão dos animais dele, porque ele não sabe. Olha que atrevimento nosso trabalhar com uma proteína muito menos eficiente que o cerdo e o poio, e não temos gestão das informações. Investimos em genética? Sim. Investimos em nutrição? Sim. Investimos em sanidade? Sim. Falta um grande investimento. Gestão. Análise das informações. Essa é a nova era da ganaderia. Fazer o que a agricultura fez há 20 anos. Passou a fazer agricultura de precisão. A nova era da ganaderia é zootecnia de precisão. Ou ganaderia de precisão. Não importa o ganho promédio, não importa o ganho por indivíduo. Vou mostrar esse vídeo para vocês, que é a evolução de 1960 a 2022 dos maiores produtores de carne do mundo. Isso me chama muita atenção e serve muito de aprendizado e muito de estratégia de negócio para todos nós.
Estamos chegando próximo à situação de os Estados Unidos ser o maior produtor de carne do mundo e o Brasil ocupando o segundo lugar como o maior produtor de carne do mundo. Mas tem informações mais importantes do que essa. A informação mais importante do que essa é que os Estados Unidos tem 50% do rebanho brasileiro e produz 20% mais carne que o Brasil. Vou falar de novo isso. Com metade dos animais que o Brasil possui, os Estados Unidos produz 20% mais carne. Por quê? Por diversos fatores. Fatores reprodutivos, intensificação, mas o principal, peso de carcaça. Peso de carcaça nos Estados Unidos, 350 quilos. Peso de carcaça no Brasil, 250 quilos. Equivale a dizer que a cada 3 animais abatidos no Brasil é equivalente a 2 animais abatidos nos Estados Unidos. Esse é um primeiro ponto muito importante. E o segundo ponto, tão importante, se deu por seleção objetiva. Olha que loucura essa sequência de fotos. Grande campeão, ambos, de uma exposição nacional dos Estados Unidos em 1960. Grande campeão, ambos, da Exposição Nacional de 1980. Grande campeão, ambos, de 1990. Gostaria de saber o que passou na cabeça dos selecionadores para transformar um animal desse naquele. Qual estratégia? Qual objetivo? Nenhum. Absolutamente nenhum. Isso só começou a acontecer em 1996, aonde a estratégia de seleção foi completamente objetiva. 2010, 2020. E o que significa estratégia objetiva? Até 1995, eles vinham naquele processo de seleção. A partir do momento que eles colocaram ultrassonografia, eles começaram a enxergar o animal por dentro. E eles conseguiram aumentar a área do ovo de bife, que é o corte, entre a 12ª e a 13ª costela do contrafilé, o intuito de aumentar em centímetros quadrados. Existe uma correlação muito importante. Quanto maior a área do ovo de bife, melhor conversão alimentar, melhor eficiência biológica, melhor rendimento de carcaça e melhor rendimento de dispostos. Isso o americano chama de yield grade. Eles conseguiram aumentar exponencialmente o nível de marmoreio, sem influenciar na deposição de gordura subcutânea. Esse é o mundo ideal. Eu tenho um animal com ovo de bife grande, ou um marmoreio sem excesso de graça. Para quem não sabe, esse é o ovo de bife, o corte entre a 12ª e a 13ª costela. O americano chama isso de yield grade. E ali o scanner que fotografa
a carcaça antes do disposto e avalia quality rate, nível de marmoreio. A junção dessas duas coisas foi o critério utilizado para influenciar a seleção da raça pura. Sempre foi alinhado com a expectativa do consumidor. Nós, produtores, esquecemos do consumidor lá da porta. E olha que interessante a premiação nos Estados Unidos. De 1 a 5, rendimento. Prime, Choice, Select e Standard. Para o americano, vale mais um animal Select de bom rendimento do que um animal Prime de baixo rendimento. Isso é uma mostra clara que nós que buscamos produzir qualidade de carne, não podemos produzir qualidade de carne a qualquer custo. E, infelizmente, nossos critérios de seleção, quando a gente vê as carnes que a gente produz mais marmorizadas, são as de menor ovo de bife. Isso está nos fazendo a produzir de uma forma muito cara. É possível, através da genética, a gente produzir esse mesmo produto de uma forma mais barata. Como? Melhor yield rate. Essa é a distribuição dessas carcaças nos Estados Unidos. Só para ilustrar o que eu estou dizendo. O yield rate, sim, excesso de gordura subcutânea e menor ovo de bife. O yield rate 1, ovo de bife maior, ou os níveis de marmoreio com baixo nível de gordura subcutânea. Mas qual que é o impacto real disso? Vamos aos números. Olha que lindo o animal. Olha que linda a carcaça. Olha que linda a carne. E olha que tragédia. Eu tenho que passar toda essa perda de rendimento ao custo desse produto, e esse produto tem que ser remunerado para remunerar o custo de produção desse animal, que é caríssimo. 2 animais de 300 quilos de carcaça, R$7.000. Não se preocupem em fazer o câmbio, porque o que vale é a unidade final. Um animal de yield grade 5 tem um rendimento de disposto de 65%. Vai produzir 195 quilos de carne. O quilo da carne foi produzido a R$35. Esse mesmo animal, o yield grade 1, teria 78% de rendimento de disposto e produzindo 234 quilos a R$29,90. Esse animal produz um quilo de carne 20% mais barato que esse. Aí alguns de vocês estão me perguntando, pô, mas eu não tenho carniceria, eu não tenho frigorífico, o que me importa isso? Importa muito, porque esse rendimento de disposto já foi influenciado em conversão alimentar, eficiência biológica, rendimento de carcaça e custo do quilo produzido. Essa é a seleção objetiva, mas a gente só tem condição de avaliar isso com as informações da indústria voltando cadeia da produção. E esse é o futuro nosso. É obrigação nossa ter gestão dos números.
E aí, atuando em todas as etapas do processo, a gente percebe que todo grupo de animais tem diferenças extremas entre indivíduos. Indivíduos do mesmo peso, 600 quilos. Um animal tem 10, 20, 30, 40 centímetros quadrados de diferença entre eles, com o mesmo peso. Isso significa que eles têm performance diferente, rendimentos de carcaça distintos. E um erro que a gente comete é associar rendimento de carcaça a peso. A correlação é rendimento de carcaça a orro de bicho. Animais com mesmo peso, tendo áreas distintas, têm rendimentos de carcaças distintos. Essa informação é muito difícil, mas eu já tive a oportunidade de fazer várias vezes. 115 animais para a faena, eu tenho dentro do mesmo universo animais com 50% de rendimento de carcaça e animais de 60% de rendimento de carcaça. Animais da mesma raça, mesmo grau de sangue, mesma idade, mesmo tempo de alimentação. E quando eu falo em marmoreio, as diferenças são enormes. Mas por que isso passa a ser importante? Eu quero produzir qualidade de carne. E qualidade de carne não se produz na média. Porque eu preciso da qualidade com consistência. Se eu tenho qualidade com consistência, eu ganho previsibilidade. Se eu tenho previsibilidade, eu ganho fidelização do meu player. Nós só nos fidelizamos por marcas que entregam previsibilidade. Em tudo. Para o vinho, na nossa roupa, no nosso auto. E muitos trabalhos vêm endossando e confirmando isso. Esse é um projeto que dei consultoria do Pará, praticamente dentro do bioma da Amazônia, onde ele comprava hembras F1, 50% Nelore e 50% Angus, e fazia engorda. Informação importante dele tinha, na média ele tinha 53% de rendimento de carcaça. A partir do momento que ele começou a fazer um acasalamento objetivo, deixou de comprar no mercado e investiu na cria, ele selecionou as vacas corretas e inseminou o touro correto. Olha o que aconteceu com o rendimento dele. E olha o que aconteceu com a qualidade de carne dele. Um animal bom e um animal ruim, talvez comam a mesma coisa. Talvez não. O animal bom se dá o luxo de comer 20% menos e ganhar o mesmo peso. É essa a nova era da ganaderia. E não estou falando da ganaderia de Brasil, de Argentina, de Uruguai. Eu estou falando da ganaderia do futuro para atender a demanda mundial por carne. Porque quem não usar tecnologia, sabor. Tem um ditado no Brasil que diz que fazer ganaderia é a maneira mais fácil de... ganaderia sem uso de tecnologia é a forma de empobrecer sorrindo. Sorrindo? Ganaderia sem tecnologia é a forma mais fácil de empobrecer sorrindo. E isso é muito comum quando a gente analisa volume.
Olha que interessante, ganho de peso 1,760, ganho de carcaça 1,19, rendimento de carcaça 55,8, eficiência biológica, aqui está em arropas, dividir por 15 você consegue a eficiência biológica por quilo, 139. São bons números, por quê? Área do ouro de bife 56 centímetros quadrados. Mas olha que loucura, 56 centímetros quadrados me deu uma eficiência biológica de 139 quilos de matéria seca por arroba produzida. Só que para eu ter a média de 56, eu tinha animais de 48 que precisaram comer 20 quilos mais de matéria seca para produzir a mesma arroba. Só que eu tinha animais com 67 centímetros quadrados que comeram 20 quilos menos de matéria seca para produzir o mesmo quilo de peso de carcaça. Vocês estão entendendo o que é o futuro? Analisar o indivíduo, ao invés de analisar o promédio. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas existe tecnologia para isso. Vamos tirar o foco agora desses números e vamos focar um pouco no trabalho da qualidade. E quando eu me aproximei do consumidor final, existe um estudo de marketing que se chama Design Thinking. E esse estudo, ele seria equivalente a dizer o que influencia o consumidor na tomada de decisão de compra. Nós somos influenciados por diversos motivos na tomada de decisão de compra. Talvez o Instagram seja um grande direcionador de tendências e nós seguimos tendências. Quando a gente fez esses estudos de marketing, apareceram duas figuras principais como consumidores de carne. A senhora que compra carne do dia a dia e o meat lover, que é o parrigeiro de final de semana. E é proposital ser uma mulher e um homem. É proposital ser uma mulher mais velha e um homem mais novo, porque a gente também tem uma influência muito grande de sexo e idade na tomada de decisão de compra. Mas vamos lá. Por que essa senhora compra carne? Por necessidade. Quem compra por necessidade quer preço baixo. Preço é fundamental na tomada de decisão de compra. Se o preço está alto, troca por cerdo, troca por pollo, troca por pasta. Por quê? Porque existe um orçamento semanal familiar para ser... Por que esse rapaz compra carne? Por prazer. Quem compra alguma coisa por prazer sobe a régua de exigência. Está disposto a pagar mais por um produto melhor. Quer ver outra diferença? Essa senhora não quer graça. Nunca ouviu falar sobre marmoreio. Marmoreio é tomada de decisão de compra. Está disposto a pagar 2 a 3 vezes mais o quilo de carne com bom marmoreio, porque a compra é visual. Existe uma correlação de marmoreio e satisfação, porque na nossa língua existem as papilas gustativas que, quando encontram gordura, fazem festa, se enche d'água. Preço não é correto. Eu demorei 30 anos para entender que vai existir um perfil de animal que vai produzir um perfil de carcaça e vai produzir um perfil de carne para atender a demanda desta senhora de segunda a sexta-feira.
E vai existir um perfil de animal, um perfil de carcaça, um perfil de carne para atender a demanda. Só que existe um grande problema. Para eu produzir para ele, custa muito mais caro do que produzir para ela. O erro que nós cometemos é achar que uma carcaça eu consigo atender os dois mercados. Impossível. Se você fizer isso, ou você está assumindo um custo de produção maior para transformar esse animal melhor num corte extra lean, reg meat, ou se você produzir olhando para ela, você não vai atender a expectativa dele. Quem compra carne para o dia a dia. No Brasil, a gente descobriu esse modelo de negócio que se chama Boi 777. O animal que desmama com 200 quilos, ganha 200 quilos na recria e 200 quilos na engorda. Abatido com 550 a 600 quilos até 2 anos de idade. Macho, inteiro, Nelore. É uma bomba. Mas não tem problema. Quem quer comprar carne barata não pode exigir qualidade. Quem quer comprar carne barata? China. Por que eu vou produzir qualidade para a China? Por que eu vou produzir gordura que custa caro para vender para o mercado chinês? Chile exige carne toda porra. Por que eu vou produzir gordura para sacar? Olha que começou a aparecer como eficiência de produção no Brasil. Fruto de genética, nutrição, sanidade. Esse é o confinamento comercial no Brasil. Animais de no máximo 2 anos, com 600 quilos de peso vivo. O curral de Marte. ...700 quilos de peso vivo, 415 quilos de carcaça, 58,8% de rendimento de carcaça, 80% dente de leite. É uma máquina de produção de carne vermelha. É com essa carne que vai atender a demanda mundial por proteína vermelha no mundo. Não fiquem bravos. Não fiquem nervosos. Não fiquem nervosos. ...626 quilos, 363 quilos de carcaça, 100% dente de leite. Não, mas é inteiro. Qual o problema? Eu vou vender para quem quer comprar carne barata. Mas não tem mais boreio. Qual o problema? Não tem graça. Qual o problema? Olha a idade. Olha a carcaça. 60% de rendimento de carcaça, 80% de rendimento de desposte. No super, a dona de casa conversando com o carniceiro. Pípia.
eu estou com o produto errado para atender a expectativa desse cliente. Então, cada vez mais, eu acredito no produto certo para o cliente certo. Sempre vai existir o produto certo para o cliente certo. O autosserviço de carne para o dia a dia. Zero. E ao final de semana? Muda tudo. Eu estava trabalhando com macho inteiro, agora eu trabalho com macho castrado ou com enos. Olha a carcaça. Essa carne foi produzida com um animal 50% Nelore, 50% Angus. Mas eu posso garantir que é o melhor do Nelore com o melhor do Angus. E como eu sei de tudo isso? Porque da linha Blood-Salt. Quantos por cento de carnes com esse perfil hoje eu consigo no Brasil? 5% de todo o meu volume de faena. São 1.000 hembras por semana. É nada. Olha o que o Nelore já está fazendo. Essa carcaça. Nelore, 24 meses. 518 de peso vivo, 321 de carcaça. 62% de rendimento de carcaça. Em dois. Bons números. E o melhor. Olha a carne que ela produziu. A partir do momento que a gente teve acesso aos números, nos dá a oportunidade de gestão. Isso é fruto de Power BI. Todos conhecem Power BI? É a revolução. E eu, interpretando o Power BI, é uma coisa. Mas daqui a pouco a inteligência artificial vai interpretar essas informações. E olha que loucura. No mesmo feedlot, eu tenho um animal consumindo 3 vezes mais do que outro para produzir o mesmo quilo. Eu tenho um animal custando 3 vezes mais do que outro para produzir o mesmo quilo. É impressionante. Como eu dou de pé, ok? Aptidão, competitividade e mercado. 2 animais. O da esquerda, o Yield Grade 2. 66% de carne magra, 18% de gordura, 16% de osso. Animal da direita, o Yield Grade 5, 43% de carne magra, 44% de gordura e 13% de osso. Pergunto para vocês, qual dos dois é melhor? Melhor saquei. Para o produtor, produzir o animal da esquerda é muito mais barato. Ele tem melhor conversão, melhor vendimento de carcaça, melhor eficiência biológica. Produzir aquele animal é muito mais caro, talvez 15 a 20% mais caro. E para a indústria frigorífica, qual dos dois é melhor? Depende. Qual indústria? Qual o perfil da indústria? Ela vende para quem? A que preço? Exporta para qual país? Se for uma indústria exportadora para Japão, talvez esse produto faça muito mais sentido do que isso. Pergunto para vocês, e para o consumidor, qual dos dois é melhor? Qual consumidor?
do dia a dia é esse. No final de semana é aquele. Vamos ilustrar o que eu estou dizendo. Essa carcaça é da eficiência máxima. A bela carcaça é da excelência. Sabe qual é o risco? É produzir uma carcaça intermediária a essas duas. Porque produzir uma carcaça intermediária a essas duas, eu estou assumindo um custo de produção maior do que eu poderia e não estou alcançando a excelência e agregação de valor que eu gostaria. Escolha um lado. Não fiquem no meio do caminho. Sabe o que é o meio do caminho? Macho castrado, graça 2. Talvez seja a carcaça mais produzida na Argentina hoje. Palavra de ordem. Não existe pecuária de futuro sem tecnologia. As pessoas cometem um grande erro. Eles acham que anos mais desafiadores podem abrir mão do uso de tecnologia. Está errado. Somente através do uso de tecnologia que anos mais desafiadores vai gerar um menor impacto dentro do seu negócio. E quais são as tecnologias? Genética, nutrição, sanidade. 2 caminhos, ou custar máxima eficiência ou custar excelência. Por aptidão, produzir a máxima eficiência é o que o Brasil faz. E produzir excelência é o que o potencial da Argentina e o Uruguai têm. Se eu obedeço à ordem natural, está ali. O grande problema é o Brasil se atrever a produzir qualidade de carne e vocês se atreverem a produzir commodities. Porque o quilo da carne produzida no Brasil é a carne mais barata do mundo. Para não acontecer isso aqui que começou a acontecer. Lo que nunca imaginamos. Nem nós. Uma questão muito importante. Quando comecei a produzir carne de qualidade no Brasil, fiz uma viagem aos Estados Unidos, na Texas A&M, College Station. Existem muitos professores brasileiros. E eu comecei a mostrar para eles as fotos daquilo que eu produzia do Brasil. E ele me perguntou, linda carne, com qual will degrade? Aí mostrei para outro, linda carne, com qual will degrade? Linda carne, mas com qual will degrade? Eu não sabia. Nós não medimos o will degrade. A carne de vocês é maravilhosa. Pergunto para vocês, em qual will degrade? Infelizmente, as carnes mais qualificadas do Brasil hoje são as carnes com piores will degrade. Eu estou assumindo um custo de produção incompatível com a minha remuneração. Isso, dentro da porteira, na indústria, e o único que se beneficia com isso é
a boutique de carne. Que compra 10, vende a 20. Compra 20, vende a 25. Enquanto isso, o produtor está... A indústria... Existe uma regra no Brasil. Quem vai produzir carne de qualidade vai para o B2C, vai para o consumidor final. Porque senão ele deixa um markup de 100% para a carniceria. Reflexões. Todos os dados do Brasil mostram aumento do rebanho, aumento da produção, aumento da exportação, aumento do consumo, aumento da faena, diminuição da área de pasto. Agora vem uma pergunta. Estamos com exportação recorde. Cada vez mais a demanda por carne aumenta. Cada vez mais a terminação se intensifica. Os confinamentos crescem. A suplementação a pasto cresce. Cada vez mais a regria se intensifica. E a cria? Quem está pensando na cria? Da onde vai vir o terneiro para ser criado, para ser engordado, para ser vendido? E isso vai nos levar a um grande problema. Será que temos tecnologia para diluir o custo do quilo de terneiro a 50% do quilo do boi gordo? É o que vai acontecer. O Brasil está na iminência da reversão de ciclo. O quilo do terneiro hoje vale quilo do gordo mais 30%. Daqui um ano, mais 40%. Daqui 2 anos, mais 50%. Existe tecnologia? Só existe um perfil de animal que consegue comportar isso. É um animal com uma genética superior e de uma estratégia nutricional impecável. Para diluir em quilos o custo da aquisição. E se prepare, porque o futuro da Argentina vai ser animais de carcaça mais pesada. O Brasil, animais de carcaça mais pesada. Um rodeio de matrizes no Brasil. Nunca mais podemos olhar para um rodeio de matrizes como a gente olhou até agora. Existe uma questão fundamental. As matrizes são completamente diferentes entre elas e eu preciso descartar vacas férteis que produzem terneiros ruins. Eu carrego o custo e a ineficiência desse terneiro a vida toda. E outra questão importante. Nós, produtores, somos machistas. Nós estudamos a compra do touro e achamos que vai definir a qualidade do terneiro. Nós estamos esquecendo que 50% é da mãe. Outra questão importante que nós estamos esquecendo: nutrição fetal. Matriz prenha e passou fome, hambre, compromete o desenvolvimento do terneiro em fibras musculares e adipócitos, que são as células que vão ser preenchidas com gordura. É fundamental na estratégia nutricional. Olha o Brasil. Só que existe um problema, pastor Azul. Eu tenho animais, filhos do mesmo pai, com mães distintas. Animais de mesma raça, mesmo grau de sangue, mesma idade, mesmo tempo de engorda,
produzem 5% Prime, 15% Choice e 80% Select e Standard. Esse é o problema que o Brasil vai carregar por muitos e muitos anos em função da falta de seleção da matriz Nelore. Esse problema vocês poderiam não ter, mas tem. Sabe por quê? Por falta de seleção da matriz. Por falta de atenção na matriz. Projetos nos Estados Unidos produzem 90% do Choice e acima. Eu estou produzindo 15% Choice acima. 20%. Hoje vocês já produzem, o meu sentimento, entre 40% e 50% Choice acima. O erro que nós brasileiros cometemos, fazer carne de qualidade e achar que o fenótipo define a qualidade da carne. Pegamos esses 3 produtos e embalamos na mesma certificação, na mesma caixa. Eu tenho 3 produtos distintos para 3 clientes distintos. Eu não faço marca de carne com isso. Eu teria que ter 3 marcas de carne. Ou uma marca de carne com 3 níveis de classificação. Outra questão importante que estamos desenvolvendo no Brasil. O feedlot no Brasil é uma importação dos Estados Unidos. A dúvida nossa atual é, será que é um modelo de produção ideal para o Brasil? Porque nós descobrimos o potencial do pasto. Principalmente em pastagens de integração agricultura-ganaderia. Esses animais recebem a pasto de 1,5% a 2% de concentrado por dia. É um confinamento a céu aberto. Ganho de peso idêntico ao confinamento. Custo de produção 20% menos que o confinamento. Durante 6 meses do ano, chuvas, sobra proteína nas pastagens e falta energia. Suplementação de energia. Durante 6 meses do ano, secas, falta proteína e falta energia. Ajusta tudo isso para 2% do peso em consumo de concentrado. Não preciso coxo, formigão, caminhão. Estamos olhando para isso como nunca. Nos Estados Unidos, isso é uma febre. Por quê? Porque falta diminuição do rebanho no limite, e hoje estão buscando no gado de leite a solução para a produção da carne de qualidade no gado de corte. Inseminação de anchos em vaca holanda. Nos Estados Unidos, esse terneiro de um dia vale $1.000. Alinhamento de expectativa, qualidade, padronização, previsibilidade, fidelização. É esse amadurecimento que nós precisamos ter da mesma forma que o americano conquistou. Ele classifica por Purity Grade e Quality Grade e define essas características em níveis de Select, Choice e Prime. Você vê que loucura?
Select, 9,9 dólares a libra. Choice, 20,99 dólares a libra. Prime, 27,99 dólares a libra. Talvez essas 3 carnes foram produzidas no mesmo confinamento, abatidos no mesmo dia, desossados no mesmo dia. Só que o produtor sabe que quanto mais Prime ele produzir, ele recebe mais lucro. A indústria sabe que quanto mais Prime ela recebe, ela remunera melhor por isso. E o melhor de tudo, o consumidor sabe. Se ele quer comer um bife de dia a dia, ele compra um Select. Se ele quer comemorar o aniversário do filho de final de semana, ele compra um Prime. Existe o conceito da qualidade inserido na cultura do consumidor. É isso que falta ao Brasil. Nós estamos trabalhando isso aí. Alinhamentos de expectativa. A leitura errada dessa foto. Achar que o certo é produzir Ferrari e o errado é produzir Fusca. Como chama? Fusca? Esse primeiro. Leitura errada é o certo achar que é produzir Carvalho e o errado é produzir Ferrari. Leitura certa dessa foto. É possível produzir Ferrari, ter rentabilidade produzindo Ferrari. É possível produzir Carvalho e ter rentabilidade produzindo Carvalho. O erro que não podemos cometer é entregar Ferrari para cliente de Carvalho e Carvalho para cliente de Ferrari. E é o que fazemos todos os dias. Por quê? Trabalhamos na média. E a média não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum. A carne de 2027 e 2028 será fruto da tomada de decisão dessa próxima estação de moto. E são erros que nós cometemos. A carne que comemos hoje iniciou 3 anos atrás. O que vamos fazer hoje? Vamos influenciar no mercado daqui 3 anos. Tentem entender qual a demanda daqui 3 anos para montar sua estratégia de produção hoje. Obrigado, pessoal.